Estamos iniciando mais um Na Veia, essa mesa de debate aí do nosso setor, para a gente poder falar a respeito de vários assuntos. E hoje a gente vai falar sobre a tecnologia dentro da serralheria, dentro do setor por completo, da indústria, né? E para isso eu estou aqui apresentando para vocês aqui o host Alexandre Sabra, é um projetista, já trabalhou em diversas empresas aí e continua trabalhando. Alexandre, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu espero que você acrescente bastante aí nessa mesa de debate aí com toda a sua experiência dentro do nosso mercado, meu vamos amigo. tentar fazer isso, vamos tentar melhorar isso aí. Vamos, e sabe que aqui é na veia, né? É na veia. É na veia. Mas para falar mesmo. É isso aí, então, hoje tá bom, é tá para certo, falar. Tá então é isso. E para isso, para falar de tecnologia, não poderia ser diferente e a gente chamar uma das empresas referências do mercado em relação a software de cálculos e diversas outras coisas que eles vão passar para a gente aqui, que é o Rafael Zacarias, Jorge Rodrigues, da Alumisoft, do grupo Squadre Group. Sejam bem-vindos, meus amigos. Se apresentem, falem um pouquinho a respeito de vocês. E aí? É na veia. Estão preparados? Opa, vamos ver. Olhe para aquela câmera, certo? Bom, você pode falar naturalmente, ou se quiser olhar para lá para falar com o pessoal, você fala, ou olha para mim, e aí a gente vai rolando. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, viu, Felipe? Poxa vida, a gente se sente honrado e privilegiado de estar aqui com vocês no podcast que está fazendo muito sucesso, né? Dentro do nosso mercado. Então, para a gente poder estar aqui, bater um papinho com vocês, vai ser uma tarde muito agradável. Com certeza, obrigado. Sem dúvida. Eu vim na humildade aqui hoje, eu vim pra aula, na verdade, né? Ficando no meio de vocês aqui, É só para aprender, né? Eu tô pra aprender. Mas obrigado pela oportunidade, está sendo um prazer participar aqui hoje. Eu também quero fazer um agradecimento justamente à Alumisoft por estar sempre apoiando causas como Mãos à Obra dentro do nosso mercado, porque é através de parcerias como a de vocês que a gente consegue sustentar tudo isso aqui e conseguir passar as informações para todo mundo e fazer com que o nosso mercado cresça cada vez mais. Agora vamos parar com essa trocação de seda e vamos ao que interessa, né? Na veia, né? É isso aí, vamos ao que interessa. Você quer começar, Alexandre, ou eu começo? Você começa. Porque você está começando agora, debutando. Sabe que eu sou meio tímido, né? Então tá, não fica assim também não. Vamos lá. Meus amigos, a gente sabe que o nosso mercado ele vem sofrendo uma mudança brusca em relação a diversas situações, né? Muitos sistemas que estão sendo criados, cada FESCO, cada Saivetro tem um sistema novo. Um software novo, quer dizer. Um sistema mesmo. Sistema de esquadria. Ótimo. Né? Cada feira tem um sistema de esquadria novo, cada hora tem um componente novo, cada hora tem uma bitola nova, aí agora é minimalista, depois é de 6 metros. Primeiramente, eu queria falar a respeito justamente do software. Como é que vocês trabalham em relação a isso, nessas mudanças rápidas que está tendo dentro do mercado? Bem, a Alumisoft, a gente tem lá dentro um departamento, chama-se PI, Produto e Informação, e um departamento de conteúdo técnico. Acho que você já foi lá. Sim, você viu lá como é que funciona. Lá nós temos uma equipe grande, de técnicos mesmo, e esses departamentos eles estão em conexão diretamente com os sistemistas e os fabricantes de componentes. Então, nós temos os grandes fabricantes, os grandes sistemistas, trabalham em parceria conosco, são nossos clientes, a gente trabalha junto. E muitas vezes, antes deles colocarem esses produtos novos no mercado, eles nos contatam. Então, a gente faz um trabalho em conjunto, prepara esse material, codificação, coloca dentro do software, avalia os projetos, né? E aí, depois, muitas vezes, já aconteceu o caso de o sistemista fazer lá um grande lançamento daquela linha, e depois de apresentar lá para o seu público, né, para a indústria, aí o pessoal fala, mas já está disponível no SEM? Sim, amanhã você já pode fazer download do material e você já pode orçar. Então, respondendo a sua pergunta, a gente acompanha esse movimento, né? Tem que estar sempre junto, né? Exatamente. Realmente o pessoal sempre pergunta, né? Isso. Quando faz o lançamento, mas já está no SEM? Já tem banco de dados cadastrado no SEM? Porque isso para o serralheiro é muito bom, né? Essa é a primeira parte do nosso trabalho, né? A segunda é porque, mesmo depois de estar no mercado, a hora que cai na mão do fabricante de esquadrias, daí começa a aparecer necessidade de adaptação, de ajuste, de melhoria, de incorporar, trabalhando junto com outros sistemas. E daí a gente tenta fazer o máximo para ouvir o nosso cliente, né? Para ouvir o fabricante de esquadria. Porque é das necessidades deles que muitas vezes vem solução. E muitas vezes a gente fala que a gente está ligando as pontas
porque a gente tá ouvindo o fabricante de esquadria ali na vida como ela é todo dia, e muitas vezes ele passa algo que o sistemista precisava ouvir dele. Então a gente tem um time aí que faz o meio campo muitas vezes, ajudando que o material que o sistemista está disponibilizando, os projetos que ele construi vão estar de acordo e atendendo de fato às necessidades do fabricante, que é o cara que vai trabalhar com o sistema no dia a dia, né? Mas tem uma coisa interessante nisso aí. Então, até voltando um pouco antes, ainda no primeiro momento em que está tendo a interface entre o time da Lumisoft e o sistemista, existe ali muita troca. Já houve casos que a gente até fez sugestão para o sistemista trocar o nome dos códigos, por exemplo, porque, olha, esse código que você está querendo colocar para o seu produto já tem no mercado. Quando você colocar, vai dar pau. Então, existe essa compatibilização ainda. Exato. E nós fazemos isso. Então, são alguns dos diferenciais que a Lumisoft oferece, porque a gente está com praticamente todo mundo há muito tempo, né? Então, a gente também faz esse trabalho. Até esse trabalho é feito. Não é simplesmente cadastra aí meus códigos no software e depois eu me viro aqui para fazer... Não. A gente faz um trabalho muito estruturado que começa na codificação e depois a gente tem um material completamente pensado, bem estruturado. E também, não só o nível 1 que a gente chama, que o nível 1 a gente chama de os perfis, os componentes, vidros, que são os insumos, a gente chama de nível 1 da informação dentro do software. E com esse nível 1 a gente cria o nível 2, que são as bibliotecas, as esquadrias, que são usadas no nível 3, que são as obras, entendeu? E vocês não têm só cadastro de vidro, né? Você tem cadastro de chapa, tem cadastro de Tudo. N situações que se aplicam à esquadria. Tudo né? todos os insumos que precisam estar numa esquadria, existe esse cadastro lá dentro do SEM. E a gente tem parceria com muitos desses fornecedores, né? Agora tem até fornecedor de motores, tela retrátil. Tem uns produtos novos e o pessoal procura a gente para colocar no SEM e deixar isso disponível no mercado. E é interessante isso, porque agora sempre a moda do mercado é norma, né? E a gente vê que os sistemistas eles estão sempre trabalhando muito em cima disso, fazendo testes, né? Homologando, essas coisas todas. E isso fica tudo em catálogo. E esse catálogo, que a gente sabe que serralheiro é um bicho preguiçoso da porra, né, meu irmão? Você acha? É um bicho preguiçoso. Para ele pegar aquele catálogo, para ele ler lá aquele negocinho e tal, é complicado. Vocês conseguem transferir todas essas informações para dentro do software. Isso. E o software, ele praticamente ele vai te dar folga tudo que está dentro daquilo ali que foi testado em relação à norma. Então, ele fica garantido por isso. A minha pergunta é justamente essa. O software, ele consegue dar essa garantia? Porque eu estou te perguntando isso. Porque o serralheiro, ele tem mania de... aquele produto que ele não lê o manual. Ele vai tentando montar ali conforme ele acha que é. Se no software ele conseguir passar aquela informação que está lá no manual para ele poder fazer da forma correta, é muito mais prático. O software consegue fazer isso? Então, vamos entender. Quando essa parceria que a gente tem com os grandes sistemistas, e eles fazem o cadastro do nível 1, eles têm a informação raiz, vamos dizer assim, né? Os códigos, as imagens, o peso, a descrição. Com essa informação, você pode criar o seu produto, ok? Mas muitos desses sistemistas também nos contratam para fazer as bibliotecas deles, que parte do nível 1. Que é o que fica disponível como padrão. Uma janela de correio de 2 folhas da linha A ou linha B daquele determinado sistemista. Então, ele entra em contato conosco, nosso time vai lá, olha o mapa de tipologias, recebe os projetos e com a informação que vem do sistemista, nós fazemos todo o cadastramento oficial no sistema. Então, essa informação, depois que é tudo cadastrado lá no sistema, as opções de diferentes componentes, etc., aí depois isso é passado novamente para o sistemista que ele vai fazer a homologação daquilo. Hein? Eles homologam. Por isso que a gente fala que o material que está no SEM, diferente de outros produtos, outros softwares, ele é oficial, porque ele teve a chancela do sistemista, que tem os seus respectivos projetistas que participaram da construção, não só do nível 1, dos perfis, dos componentes, etc., mas também da própria família de tipologias. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você, dentro do software, você vai ter lá aquele material que foi testado e catalogado pelo sistemista da forma como ele garante que aquilo realmente vai funcionar. Isso eu quero dizer, tamanho, pressão de vento, as coisas dele lá, né? Porém, o software, ele não tira a liberdade do serralheiro
criar o que ele quiser criar. Não, muito Não pelo é contrário, isso? muito pelo contrário. E a gente até prefere que a indústria de esquadrias, né, o fabricante, ele faça as customizações que ele precisa de acordo com o portfólio de produtos que ele oferece no mercado É isso dele. aí. Então ele Assim, pode fazer isso. Porque quando você vem ali cadastrado da extrusora, ele fez para uma janela de 2 folhas, né? A altura e largura você vai ter que verificar em catálogo, cálculo. Né? No sistema tem até essa parte de cálculo, acho que é legal vocês até comentarem sobre isso, eu achei bem legal. E com aquele componente específico. Então, assim, se você muda o componente, a folga ela já pode mudar. Depende do componente que você está utilizando. Aí já fica pré-definido os componentes dentro do próprio software. Que ele montou, Aham. entendeu? Que ele montou. Que ele a teve extrusora liberdade- montou, não. A extrusora montou. Ah, a extrusora. A extrusora mandou pra ele, ó, é componente tal, a folga é essa aqui, papapá, tá tudo pronto aqui, é isso aqui. Mas de aquilo ali. Se você Não, eu sei pegar e porque- mudar É. um componente que seja, essa folga já não tá mais valendo. Eu sou bem sincero, eu não sou um expert em 100, mas quando eu abri a Sonora, que era eu e Sandro, praticamente mais 2, 3 funcionários, e desde o início, eu contei sempre essa história, né? Desde o início, quando eu abri a empresa, eu contratei o 100. A primeira coisa que eu tenho que contratar é o 100. Né? Porque naquela época lá, 6 anos atrás, eu já tinha esse pensamento de começar certo e queria sempre começar já com Com software de o que há qualidade. de melhor. Isso aí. Ok. Então, sempre pensei dessa forma. E lá no início, eu tenho até lá o diplomazinho, né? Eu fiz, né? Quando eu tenho a implantação e tal, eu que fiz o curso. Então, eu sei básico do negócio. E eu sei que quando você vai colocando, chega numa parte lá do componente da roldana e tal, tem umas roldanas já meio que pré-definidas para aquilo. Eu não tinha o meu banco de dados que eu Próprio. criei. Ok. Eu vinha com um banco de dados que Beleza. tinha lá... Vou falar aqui da Hydro, por exemplo, né? Que é uma parceira nossa também. Eu tinha um banco de dados da Hydro e, através do banco de dados da Hydro, eu conseguia fazer as minhas janelas. Perfeito. E eles tinham os componentes e as coisas pré-definidas. Ele não deixava mudar. Então, se eu quisesse, por exemplo, vamos supor, tá? Estou chutando. Não pode, essa janela não pode ser mais de 1,70. O software ele limitava a 1,70. Isso. Então, é isso que é interessante, porque ele meio que restringe você fazer uma M ali, entendeu? Então, mas respondendo a sua pergunta, essa é uma informação inserida, um alerta que o software dá de acordo com o projetista. Então, por exemplo, imagina que o Alexandre vai fazer um trabalho contigo lá e vai parametrizar o material da Hydro, colocando algumas opções que só você trabalha. Você desenvolveu alguma coisa lá, uma tela diferente, mosqueteiro, não sei. Eu não sou técnico, tá? Mas de forma genérica. Então, você pega o material da Hydro e você quer fazer alguma coisa que não tem no material que vem oficial, mas você trabalha, você compra os perfis da Hydro, você faz aquelas montagens. Então, ele pode fazer essa construção desse material, dessas tipologias na sua base de dados, da Sonora, e ele pode colocar lá alguns elementos de alerta, que são esses elementos que o sistemista coloca. Olha, eu estou projetando aqui essa roldana, ela não pode... ela não aguenta mais que X quilos. E aí ele vai colocar um alerta. Se você fizer uma largura e uma altura em que essa porta vai ficar maior que determinado tamanho, aí vai dar esse alerta. Olha, não segue. E aí o software vai te recomendar não seguir. Mas você fala, não, eu quero que vá. Também pode ir. Aí é sua conta e Você risco. assume a responsabilidade. Você está indo por cima da recomendação de um técnico. E é isso que acontece no SEM, não é isso, Jorge? A gente tem várias situações, né? Pode ser um ajuste de projeto, e daí no ajuste de projeto você pode inserir novas regras, mas alguns ajustes nem vão requisitar um ajuste de projeto. Vou colocar só um adendo, não fala que você é básico no SEM, não. Você é profissional no SEM, porque 6 anos atrás quem deu seu treinamento fui eu. Verdade, cara. Mas, Verdade. brincadeiras à parte, hoje, o projeto que vem do sistemista, ele vem carregado com norma de isopleta, regra de vento, eu tenho que informar qual que é a altura do terreno, ele vai identificar qual que é a melhor mão de amigo para o caso, qual que é a melhor travessa para o caso. Mas a gente sabe que no dia a dia, a vida do fabricante de esquadrilha é diferente disso. Então a gente dá vários caminhos. Ora, vai ser você pegar aquele projeto e customizar com as suas características, sua folga, suas alterações. Ora, é troca de acessório. Daí a gente oferece alternativas mais rápidas, mais ágeis. Por exemplo, a gente tem aplicabilidade. Eu tenho lá o código que está dentro do meu projeto, o código referenciado da Hydro, mas eu trabalho com o fabricante A ou B de componente. Eu consigo ensinar o software que aquele fecho, quando eu calcular aquela esquadrilha, eu não quero aquele código de referência. Eu quero o código do meu fabricante. Ele troca sozinho. E eu não tenho que fazer isso projeto por projeto. Eu ensino o software a resolver um problema do meu dia a dia. Que é o quê? Eu quero comprar com o código, eu quero que saia na minha lista o código que eu compro.
eu consigo resolver isso sem ter que alterar o projeto. Ou, por exemplo, eu quero que um determinado mão de amigo não seja utilizado, ou uma determinada travessa não seja utilizada. Daí eu mudo o projeto, e daí sim, eu vou ter um projeto da minha empresa a partir do original. Eu vou pegar, eu vou tirar uma cópia dele, não tem que começar tudo de novo. Eu tiro aquela cópia, Sim. eu tiro ele de baixo ali do sistemista oficial, e daí eu vou trabalhar com ele para atender a necessidade do meu dia a dia, né? Que é o que todo fabricante precisa fazer. Nenhum Deveria software- fazer, né? Deveria fazer, exatamente. Muitos não fazem, né? Nenhum software vem 100% pronto. Não. Não importa o que eles Não é. digam. Por quê? Porque como é que é o dia a dia do fabricante? Ele chega todo dia nas obras redondinha, bonitinha, arquiteto, zero criatividade? Cada obra é uma Não obra. conheço um arquiteto. Coloca contramarco, tira contramarco, coloca do meio do vão, e tem uma série de situações que acontecem na obra ali, que é realmente o serralheiro que tem que colocar as informações, né? Chega numa obra que é uma porta de 10 folhas lá, tem uma paredinha de nada para receber essa porta. Como é que eu resolvo isso? Então, a adaptação da realidade do que o sistemista levantou, do que o sistemista criou, para o que a gente encontra em obra, exige ajuste, exige trabalho, exige um profissional que opera bem o software também, porque quando a gente tem um profissional que opera bem o software, a gente faz maravilha com ele. Dá para fazer de tudo. Mas acreditar que eu vou chegar, sentar ali, colocar largura e altura e vai resolver todas as situações de obra, Não. é impossível. Né? Não. O trabalho do serralheiro é artesanal, ele é um artista. Como é que vai resolver isso só inserir A largura gente e procura altura? criar sempre produtividade, né? Nas fábricas, que senão você vira, imagina, uma esquadria de cada tamanho, você não tem produtividade, não se paga. Mas uma coisa que ele falou, que eu acho que é interessante no 100, o serralheiro hoje, ele não tem muito esse conhecimento de cálculo, são poucos os que têm. Né? E isso é muito importante, varia de região para região. O pessoal costuma falar, nossa, essa porta vem ser 6 metros de altura. Com que largura de folha? Porque essas medidas, elas estão proporcionalmente ligadas. Né? Elas, né? Quanto maior a largura, menor vai ser a sua altura. Qual a carga de vento que está sendo considerada esses 6 metros de altura? É para a região 1? Pô, a região 1 vem brisazinha, pô, não tem vento. Coloca na região 5, Você né? vai colocar numa região 5, você não tem como. Então, assim, no software você tem esse campo, né? Que você alimenta ali com as informações de WX e JX, né? Que é com relação à resistência do perfil, e você diz a região que você está utilizando. Então, assim, quando você jogar largura e altura, ele vai te acusar se aquilo atende ou não, né? Para o usuário, ele vai informar região, largura e a altura da obra, né? A localização onde aquela obra está sendo instalada, construída, né? E a partir disso, o sistema vai pegar as informações que já estão todas pré-alimentadas e começar a dizer se aquele perfil de mão de amigo, se aquela tipologia suporta aquela carga de pressão de vento incidente nela. Dá para ver a memória de cálculo para enxergar exatamente os elementos que estão gerando aquele cálculo, de forma que ele consiga ver se tem conformidade realmente com o que está no catálogo. Mas para os sistemistas que desenvolvem projetos nesse nível, o pessoal até esquece que tem catálogo, porque daí o sistema está dando essas já tem todas respostas para essas ele. informações, mas tem muito perfil assim que a gente vê no mercado que tem essas informações, 6 metros, mas não informa, né? Pro serralheiro que, cara, são 6 metros, mas é com uma folha de 50 centímetros, tá? E é bom o cara estar ciente, né? Que ele precisa trabalhar com as duas ferramentas, né? O catálogo do sistemista e o software. Isso que vai alinhar para ele fazer um bom produto. Porque o software é uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Então, isso que é legal. Se o sistemista Que precisa ser alimentada. Esse é o ponto. Se o sistemista colocar essa informação ali, vai estar com a informação no 100 e a indústria de esquadria vai poder se beneficiar disso. E a gente sabe também que os próprios sistemistas, eles alteram perfis, alteram um sistema criado por ele, agora é um perfil, que agora não é o outro perfil, que se não informar para vocês não conseguem alimentar e fica defasado. Mas aí que tá Por isso que você tem que estar alinhado com a atualização do sistema que você trabalha também. Mas esse é um dos diferenciais da Lumisoft. Que até alerta vocês, né? Isso não tem mais isso aqui. O próprio serralheiro fala, isso aqui não está tendo, e mudou. Mas então, Felipe, veja só. Olha só o trabalho que a gente faz lá. É um trabalho pesado, e às vezes eu até te diria de formiguinha, porque o sistemista, ele nos informa. Olha, troquei, não é mais esse determinado perfil, agora é esse. A partir de quando? A partir do mês que vem. A partir de dia tal. Aí o que a gente faz? A gente vem, altera as matrizes técnicas e atualiza o material. Então você, a partir do momento determinado comercialmente pelo sistemista, não vai mais estar orçando um material que você não pode comprar. Então, olha o diferencial de uma indústria de esquadrias estar trabalhando com uma empresa que tem um material oficial. E atualizado. Porque não é assim, me dá os seus perfis aí que eu vou cadastrar aqui do sistema. O sistema também, toquem os perfis aqui da minha linha. Cadastrou lá, pronto. A indústria, o serralheiro, né? O fabricante de esquadrias está lá, criou os projetinhos, está orçando.
Aí ele fechou uma obrinha melhor, vai comprar? Não, esse perfil está descontinuado. É. Mas como assim? Tá Tá descontinuado. descontinuado? Se ele usa o 100, ele vai saber disso. Já tá atualizado. E às vezes acontece de ter que fazer o contrário. A gente tá falando com um cliente, ele fala, não, mas eu uso outro Lambri. A gente, usa outro perfil. A gente presume, poxa, ele tá misturando uma linha com a outra. Ele fala, não, tá aqui no catálogo de fulano. O sistemista, naquele caso, não avisou a gente. Acontece, a gente procura o sistemista. A gente identificou, tá acontecendo no mercado. É tem essa alinhado, né? necessidade. Bem alinhado, A gente né? muitas vezes procura o sistemista, por quê? Para se certificar de que o produto dele vai receber as devidas atualizações dentro do software, porque às vezes ele mesmo não estava planejando usar ativamente algo que se tornou tendência no mercado. A gente tem muita coisa no mercado hoje, se dependesse do sistemista, não tiver a tendência, o trilho macarrão. Coisa linda que é o trilho macarrão, mas pá. se dependesse do sistemista, mas virou tendência, não virou? Uhum. Dá problema, não dá? Para uso interno, vamos lá. Para uso interno, gente, pode usar. Para uso interno, você pode usar o trem macarrão. Agora, externo, Tá botando no risco mesmo, Não, né? não, externo. É mesmo. Externo. Pode usar. Pelo amor de Ó, eu não Deus. falei nada não, quem tá falando é ele aqui. Uso externo, você vai ter mais água dentro do que fora, pô. Contigo mesmo. Mas virou tendência. E a gente procura, por quê? Porque tá acontecendo material, ele tá comprando esse material, ele precisa que as folgas sejam certas. Então a gente corre para se adequar a coisas que muitas vezes são tendências do mercado que não vieram do sistemista. São tendências do mercado que o mercado criou. É. E aí a gente tem que ajudar muitas vezes o sistemista a identificar essa necessidade, a gente procura ele, a gente faz reunião. Por quê? Porque o objetivo é deixar as duas pontas, a ponta do sistemista, do fabricante de componente, do extrusor, bem alinhada, trabalhando junto com o mercado e o que está acontecendo ali todo dia. Muitas vezes a gente tem a felicidade de ter essas informações muito rápido. Por quê? Porque a gente está todo dia com o cliente. Né? E até para uma defesa de vocês mesmos, eu queria fazer uma pergunta em relação aos Frankensteins, né? Porque a gente sabe que o serralheiro faz Frankenstein, né? Pega um isso. perfil. Não Que coloca é tudo a gente bitola em saia 32. justa, não, Felipe. Não, bitola 32. Então, assim, quando a gente fala que ele tem liberdade de trabalhar no software, ele tem liberdade total e que quando ele cria esse Frankenstein lá, não necessariamente isso é aprovado por vocês. E é uma conta dele ali, né? É ele que criou aquilo ali. Ele não precisa de uma autorização da Lumisoft para Não. criar o Frankenstein dele, não, né? Não. Entendi. Pelo contrário. Ele pode criar o Frankenstein dele à vontade. É isso, né? É isso. Não, porque sabe por que eu tô fazendo isso? Porque às vezes as pessoas podem transferir a responsabilidade de uma besteira que está sendo feita, né? Que é aquele profissional para a ferramenta, para a tecnologia. E não é o caso. É ele que criou aquilo ali e ele tem liberdade, porque assim, também não pode restringir a liberdade de cada um. Ele que tem que ter sim. responsabilidade em relação ao que ele está criando. Na verdade, eu acho que a nossa ferramenta, o intuito fim dela é que a indústria de esquadrias possa criar, você está usando esse termo Frankenstein, mas ele criar o seu produto, Uhum. né? Assim como uma padaria tem lá o seu... Você tem Frankenstein porque é o navio. O navio tem que ter uma coisa mais... você tem que já... Tem que ter um... Então, ok. O fabricante de esquadrias, ele tem que ter a autonomia de colocar o seu produto, aquele produto que ele vende, que ele entrega, Sim. que ele, né, ali no software. O problema é que muitas vezes ele não tem essa capacidade técnica, ou o interesse, ou o tempo de fazer isso. Porque se ele fizer isso, ele pode sistematizar o processo dele dentro da indústria. Ele pode fazer um orçamento baseado naquele produto que ele cadastrou no 100, Sim. e do orçamento, Já vai de estágio de corte. exatamente. Já vai de estágio de corte. Por que acontece muitas vezes hoje que a gente escuta, até alguns dos nossos clientes fazem isso, e usuários de outras ferramentas, ele quer o software para orçar rapidinho lá. Ele põe um LH, orçou, fez um papelzinho bonito e entregou pro cliente dele. Aí fechou. E agora? Agora ele pega aquilo e dá pro José lá na fábrica, se vira, monta. É isso aí. Tira para minha lista de compras. Isso não é inteligente, isso não é usar a tecnologia da melhor maneira. É caro. Isso Não, é caro. isso Então, é muito caro. aí ele faz o quê? Ele economiza na mensalidade, na manutenção do software, que vai dar para ele N possibilidades de melhoria no processo fabril dele e organizacional. Ele, eu vou pagar, o seu software é muito caro, vou pagar menos. Mas metade, talvez, ou mais, um percentual maior do processo não é feito dentro da tecnologia, dentro do software. É feito pelo José lá, que vai ter que pegar uma lista e fazer na unha. Agora, quando a pessoa usa bem, a empresa usa bem a nossa ferramenta, ele faz o cadastramento, ele pode usar a informação oficial que vem dos sistemistas, afinal de contas, tem mais de 30 sistemistas
parceiros nossos, né, que a gente faz trabalho junto, mas ele pode criar a biblioteca específica dele, do portfólio dele, do jeito que ele trabalha. Aí ele tem uma pessoa lá fazendo orçamento, colocando aquilo no software, fazendo as opções que ele tem de componentes, de vidro, etc e tal. E depois, aquele orçamento fechado, ele pode seguir um fluxo dentro da Já vai empresa. direto, já gera a lista de Lista de- compra, lista de vidro, Exatamente, lista de Alexandre. componente, lista de perfis E aí aquilo romaria dentro de um material processo, exato. Aí vira uma fábrica. e outra. Entendeu? Aí A parte uma de otimização indústria. de barra, né? Você... Quanto de sobra não tem na fábrica? Lá, um pedaço de 1 metro, pedaço de 1,5 metro. Esse controle também do que sobra, né, do que você tem de estoque, também fica tudo dentro do sistema. E você, precisa de um pedaço que sobrou lá de 2 metros, você procura dentro do sistema e tem lá. Sim. Em especial quando a indústria usa a nossa ferramenta de gestão, que é um ERP, que é o Factor, né? Um ERP para a indústria de esquadrias, que é fantástico. O Factor É fantástico. esse é o completão, né? É um ERP. Porque você tem um software financeiro? Não, nós temos um módulo lá financeiro no Factor, mas o ideal é a indústria olhar grande, pensar grande e colocar uma ferramenta parruda, vamos dizer assim, Tudo né? interligado, né? Tudo A Controle implementação estoque do fiscal, Factor bloco é K. tão completo que é bastante tempo, né? A implementação de um Factor dentro de uma... Tem que mapear os processos da empresa, entender como é que a empresa Vocês têm tá que ficar operando. lá o quê? Fica quanto tempo para poder... Varia de empresa para empresa. É. Mas em média, só pra gente ter uma noção. Pra fazer a média, assim? Tem de cabeça. Tem implantação que dura 40 horas, tem implantação que dura 3 meses. Depende da empresa, né? Tem que ter processo a empresa. Tem, né? Se não tiver exatamente. processo, não É, o que eu consegue, tinha né? o que eu tinha em mente era um mês. Também funciona, Alexandre, mas a gente não está falando aqui... Veja bem, a Lumisoft, a Squad Group, era uma empresa que oferece tecnologia para uma área técnica, né? Uma área industrial. Então, nós temos ferramentas que vão poder ser bem aplicadas dentro de uma indústria. Não dentro de uma... É claro que se a empresa for uma empresa menor, ela estiver se capacitando, né? Ela estiver com um olhar, ela tem um plano de crescimento de médio e longo prazo, a gente também tem produto para ela. Mas a gente gosta de trabalhar com aquele empresário que tem visão de empresário mesmo. Sim. Entende? A gente pode ajudar muito ele também. Voltando um pouquinho em relação à galera, os serralheiros, eu queria entender como é que essa galera da antiga, como a gente estava falando, serralheiro é muito artesão, né? É aquela galera que tem um pouco de dificuldade de aceitar, às vezes, uma mudança, uma tecnologia. E a gente sabe que você, a Squad Group, a Lumisoft, participa da FESCO desde que foi criada. É isso aí. Todas as edições. Todas as edições. Quando foi criada a FESCO? 2001. 2000, 25 anos agora, né? A Contramarca está fazendo. Vocês também estão fazendo 25 anos ou 26? Já fizemos, já. Fiz. É que é engraçado Não, com essa certeza pergunta, fez. porque você tem que ver qual é o ponto de vista, qual é o marco. O marco da criação do software 100 é o marco da criação da Lumisoft, porque o 100 foi criado, o Mauro começou com o 100, o CPE, lá no final dos anos 80. Ele virou anos software 80. 100 em 92, quando o Fernando, o meu primo Fernando se juntou com o Mauro. Aí começou a parceria deles em 92. Mas a Lumisoft mesmo só foi nascer em 97. Quando foi fechado um contrato com a Alcoa na época, né? Aí o software oficial da Alcoa passou a ser uma versão do 100. Chamava-se PEA. Era isso mesmo. É isso aí. Nossa, desenterrou agora. É, Memória, de gatilho. Bateu uma saudade. Bateu. Eu quero falar, meu primeiro contato com o 100 foi em 2005. Aham. Então, assim, falo 2005 já tem 20 anos já, quase. Então, assim, quanto tempo tem a empresa? Aí você tá falando aí dos anos 80, então nem Felipe era nascido. A empresa mesmo é dos anos 90. O produto nasceu no finalzinho dos anos 80. Finalzinho dos anos 80. Nos anos 80, É exatamente. muito tempo de mercado É já, muito né? tempo de mercado. Já vimos muita água rodar A gente debaixo tem rolar afinidade debaixo com o mercado esquadria. É. Muita empresa de tecnologia, às vezes, caminha para outros lados. Né? A Lumisoft, ela foi afundando dentro das necessidades do mercado esquadria. Técnico, isso é muito importante. Aí a gente tem lá um time, que é o time do Factor, né, que são nossos sócios, é uma empresa parceira do grupo, da Squad Group, que tem esse olhar de gestão. Mas quando você pensar num produto, no software técnico, de fato, a Lumisoft está há muito tempo nesse mercado e entende muito bem da necessidade da indústria. E é nessa direção que eu quero seguir. Porque como vocês estão há bastante tempo e desde a primeira FESCO, vocês estão ali lidando com essa galera que
às vezes tem dificuldade de aceitar uma tecnologia, né? A tecnologia é mais a galera mais nova, né? Assim, tipo eu. Nós. Galera mais nova, ela consegue entender melhor a necessidade de se atualizar com isso. Uhum. A pergunta é, como é que vocês veem o mercado olhando para essa tecnologia? Aí eu não estou falando de grandes empresas, estou falando mesmo do médio para o pequeno. Como é que vocês entendem isso? Eles têm se interessado? Eles têm alguma resistência? Como é que está isso? Aí eu digo dentro das feiras, o interesse, e após as feiras, se realmente aquela procura que ali é tudo lindo, né? Cara, maravilhoso. Não sei o quê. Funciona lindo, maravilhoso. Uma semana depois ele já esqueceu e continua lá no papel, na caderninho dele com espiral. E aí, como é que vocês enxergam isso? Dá esse embasamento pra gente aí do mercado. Você quer começar, Jorge? Eu posso falar? Pode falar, por favor. Olha, eu começo e você complementa. Eu vejo que não existe uma linearidade. Uma linha, uma linha tênue. Não é, exato. Não há essa linearidade. Não tá saindo essa palavra. Acho que é linearidade mesmo. Linearidade. Caramba, falhou aqui. Não há. Tá? Não há. Então, o que a gente encontra? A gente encontra empresas que têm lá o empresário, às vezes o filho, que tem interesse de aplicar tecnologia, pegar o bicho pelo chifre e conduzir uma implantação, que nem você fez. Eu quero aprender, eu quero participar do treinamento. Eu quero aprender como usar essa ferramenta dentro da minha empresa. Tem outros que quer coisa muito fácil. Ele acha que é tudo um passe de mágica. Ele vai comprar uma ferramenta e a ferramenta vai se adequar ao software dele, que nem uma brisa. Só vai apertar um botão e vai resolver tudo. Essa brisa que cai num gramado verdinho, É. ela é assim, eu vou contratar o software vai fazer tudo para mim. E não é assim que foi, mas em lugar nenhum funciona assim. Não. Então, isso depende muito do perfil do empresário, do ambiente que tem ali. A gente já teve casos de empresários contratarem o software, eles têm uma visão de médio e longo prazo para o negócio dele, mas às vezes as pessoas que estão ali, como aquilo exige, muitas vezes no início, adaptação, absorção de conhecimento, sai da zona de conforto, né? E aí existe certa resistência. E o contrário também. Então, assim, não é linear, né? A gente encontra todo tipo de situação, ou de comportamento e receptividade a tecnologias novas. Mas eu vou falar da pessoa que você falou também, do cara da canetinha lá, às vezes o serralheiro, o cara o mais resistente. Um dos, não é o mais, não. A gente conversa muito com o serralheiro, com quem tá lá na operação todo dia, porque ele tem um problema. Todo dia a lista desce, todo dia ele acerta a lista na mão, ele rasura um código, ele refaz a lista. E muitas vezes a pessoa que tá lá no dia a dia acredita que aquela tarefa é normal. Faz parte do dia a dia ficar acertando lista e comprando tudo na mão. Então o objetivo nosso, quando a gente tá com essa pessoa, às vezes ajudar, que isso não é a rotina. Não. O ideal era que a lista viesse redondinha e que situações específicas, particularidade de obra, dificuldades que às vezes as obras apresentam, é isso que ele tem que resolver. É isso que o conhecimento do serralheiro que é experiente, o cara que entende de esquadria, vai resolver. Mas ele ficar soltando lista de janela de correr 2 folhas, de maxiar de um módulo toda vez, arrumando código de acessório... Calculando vidro. Cara, isso é muito chato. Não, você poderia fazer uma vez só, cadastrava, atualiza-se no sistema e... Então não é só pra chato. todas as obras... Isso. É desnecessário. É desnecessário, E completamente a gente começou desnecessário. caro, né? Desnecessário, caro. Quando a gente ajuda esse cara a ver que se ele colabora, se ele ajuda a empresa a montar ali o produto dela, com a realidade dela, adequado ao que deveria vir numa lista, aí ele ganha velocidade, aí a empresa cresce. E esse funcionário cresce junto com a empresa. Por quê? Porque se existe resistência ali, é ali que vai parar. Tipo, É ali que vai parar. ele não corrige a lista no sistema, ele quer corrigir a lista na mão toda vez. Aí você perdeu metade do tempo desse funcionário que podia estar ajudando a liberar uma obra, que podia estar acompanhando, fazendo a fábrica rodar, ajudando a fábrica a rodar, e ele tá ali sentado no caderno fazendo lista. Quantas toneladas por mês estão ficando empacadas ali? É o gargalo ali. Quanto? Então, acho que ajudar em toda a linha da empresa, assim, em todos os departamentos, a pessoa vê que quando a tecnologia começa a resolver um problema, que é um problema para ela todo dia, ela começa a ter mais valor no trabalho dela, ela começa a mais velocidade, ela começa a ter melhores resultados no trabalho. E pode Porque a maior, mais que a empresa. a maior resistência, né, é em relação justamente à implementação do software ou de qualquer tecnologia. Por exemplo,
Eu lá na Sonora estou tentando implementar o CRM para a gente poder ter o controle melhor das coisas, tudo direitinho, para Legal. poder ter o controle. Mas, cara, a galera lá, isso não vai dar certo. Mas isso que isso. Cara, vocês nem tentaram. Tem problema com mudança, Primeiro você. né? É isso. Problema O com ser mudança. humano é muito resistente a qualquer tipo de mudança. Enquanto ele não entende que aquilo ali, depois, ele só vai realmente. Depois que você deixar tudo enxuto, tudo direitinho, você vai colocar a medida tá. Apertou um Isso aí. botão, saiu tudo. Saltou. Ah, Só que até você chegar nisso, demora, é um processo. Você tem, a empresa, né? Eu vou falar até da questão do CRM, ele tem que entender qual é a minha maneira de trabalhar, como é que eu recebo meus clientes, como é que eu vou despachar para lá, qual é o teu funil, como é que depois vai automatizar para mandar a mensagem via WhatsApp. Isso tudo requer tempo. E é o que você estava falando. O cara quer aquilo ali ó, de uma hora para outra. E aí eu acredito que, dentro da cabeça do serralheiro, que tem um pouco de preguiça de esperar esse tempo e o negócio funcionar, ele já chega e fala assim, não, isso aí é muito complicado, eu não quero mais, e ponto final. Não é isso não que acontece? Pode acontecer em alguns casos. Mas não é uma coisa que... Falando das duas pontas assim, às vezes a gente senta com... Vocês trabalham com psicologia lá também, então. Então é isso. Esse é o de grande diferencial. grande diferencial. Só esse. Esse é o pulo do gato. Tem que estar no currículo lá para ser contratado. Psicologia. Exatamente. A gente começa resolvendo muitas vezes o problema da empresa dos setores mais internos para fabricação, para depois para instalação. E essa resistência que a gente está falando do serralheiro, a gente encontra ali com a pessoa que faz o orçamento. Às vezes ela tem uma planilha, ela tem um apego à planilha. É um amor na planilha que forma orçamento. Cara, isso é difícil. Por quê? Porque o sistema forma valor de venda. O sistema é altamente customizável para que você insira os valores de custo que você tem e ele gera o valor de venda automático. Mas às vezes existe apego a uma planilha, existe apego a um processo muito manual. A gente começa, às vezes, sentando e resolvendo esse problema. E daí vai começar a sair lista de compra. Às vezes não precisa, às vezes, chegar lá no serralheiro e de cara começar a mexer nos processos dele. A lista de compra está saindo com um código que não devia, está saindo com um perfil que não devia. A gente senta com a pessoa que às vezes está na compra e ajuda a começar a acertar essa parte. Usa aplicabilidade para arrumar um código de acessório, usa uma edição de tipologia para arrumar a compra. Ainda não estou mexendo lá na situação do serralheiro. O sistema está estruturado dentro da empresa. Eu faço meu orçamento, eu faço meu levantamento de material, eu faço a minha compra de material. O meu volume aumentou de quebra, porque demorava 8 dias para fazer um orçamento, agora eu demoro 1. Levava 3, 4 dias para acertar uma lista de compra, agora ela sai pronta na hora. O meu volume aumentou. O trabalho do meu serralheiro está aumentando junto. Nessas horas, a hora que ele não tem mais que ficar arrumando qual que é o código que eu vou utilizar, que ele tem que arrumar a folga, a gente começa muitas vezes a sentar com o serralheiro e ver a vantagem de sair uma lista certa. Muitas vezes, eu dei treinamento na empresa ali desde 2015, 2016. Então, quase 10 anos dando treinamento. Mas muitas vezes eu sentei com o serralheiro, gerei a lista errada para ele, ele apontou os códigos ali, ajudei o cara que eu opero sem arrumar a lista, para ele começar a ver a vantagem de vir uma lista que não tem nenhum perfil errado. Porque muitas vezes a resistência vem da pessoa achar que é um problema do dono da empresa. É um problema da empresa, não é um problema dele. Mas quando ele começa a ver os problemas dele, a dificuldade dele ser resolvida, aí não tem por que não ver vantagem. Isso aí, que o que você está falando, levanta uma coisa bacana em relação a vocês, porque o cara, quando ele encontra um software e ele não consegue resolver, a primeira coisa que ele vai fazer é fazer o quê? Ligar para você. E se você não tiver um pronto atendimento para resolver, ele vai desistir. Ele vai chegar e vai falar assim, não, isso aqui não funciona. Mas se você... Eu estou vendo que tudo que você está falando aí é um processo que você está sempre ali do lado do cara até o negócio funcionar e ser resolvido. E aí, daqui a pouco, é igual andar de bicicleta. Segura aqui, daqui a pouco tu solta e ele vai se embora sozinho, né? A gente tenta muito, a gente no processo de onboarding, quando o cliente entra, muitas vezes o cliente ele acha que vai instalar software e vai começar a usar. E a gente já conversa com ele, a gente vai fazer uma reunião porque a gente quer ouvir o que você precisa. E a gente escuta o que ele precisa, a gente anota, vê as principais necessidades, a gente alenca, tem que resolver isso primeiro, tem que resolver isso depois. Por quê? Porque por mais que o software seja o mesmo, às vezes a dor do cliente é diferente. Sim. Existe um período de acompanhamento com a equipe de implantação, e nesse período de acompanhamento ele nem acaba sendo, ele quase não é atendido pelo nosso suporte, é o pessoal de implantação às vezes que está próximo do cliente. É claro que depende muito do quanto o cliente está disposto a se esforçar nessa fase, porque, querendo ou não, o que a gente pode fazer é limitado, mas a gente tenta sempre dar o norte para que ele saiba o que ele precisa fazer. Quando uma empresa vai para o suporte,
os principais elementos necessários dele já é para estar resolvido. Amplamente resolvido. E o suporte vai dando essa sustentação. Às vezes demora 1 mês para a empresa desenrolar, às vezes demora 3, às vezes demora 1 ano. Mas quando uma empresa ela entendeu que o software ela vai gastar energia naquele período inicial. Às vezes são meses, dependendo da necessidade dela, até que seja 100%. Mas dali para frente, quanto de economia, de tempo, de energia, de recurso... Cara, errar é muito caro. Errar, cara. Então, quando o cara ele se deu o trabalho de acertar, de se certificar de que aquilo está de acordo com a necessidade dele, o custo altíssimo de errar começa a diminuir. E aí a gente vê, de ponta a ponta, da pessoa que faz o orçamento, que faz aquele primeiro contato, a quem está lá recebendo a lista, às vezes para acompanhar isso na instalação, é a confiança no software. Nós temos centenas de cases de sucesso assim, de empresas que mudaram drasticamente, que viram os resultados de gastar a devida energia na ferramenta e ver as vantagens que vem disso. E depois cresceu. É. Aí a empresa cresceu. Cresce, não tem como. Ela ficou diferente dentro do mercado dela, dentro da cidade dela, dentro da região, né? Porque ela aplicou esses princípios dentro do seu próprio negócio. Hoje você trabalha mais ou menos em média quantas tipologias lá na... Ah, caramba, muita coisa, né? Mas tem aquelas tipologias básicas, mas 10 tipologias, assim. Você mais Não, é porque quando a gente trabalha assim, com reforma, né? Que no meu caso não é um prédio, né? A Sonora ela trabalha com um mercado de alto padrão, então existe muita peculiaridade em relação ao projeto do arquiteto de fazer uma coisa de repente inclinada para lá, uma outra coisa inclinada para cá. E a gente consegue incluir isso, é exatamente o que ele está falando. Tudo dentro do software para você ter um cálculo assertivo, saber o custo. Além disso, você consegue fazer um orçamento através Sim, mas personalizado. Você tem a base, por exemplo, uma janela de 2 folhas. Você tem a base da janela de 2 folhas. Aquilo ali, está cadastrado. Vai entrar uma moldura em volta. Ok. Você só vai ajustar ali as folgas, assim, para dentro. Quanto você está com medo de moldura? Então, assim, essas pequenas variações você consegue ajustar muito fácil. Mas a base você já tem. Você criou uma base de janela de 2 folhas, você vai usar um monte de vezes. Que já vai sair o orçamento certo, a listagem de compra certa, tudo certo. E é um investimento, que eu costumo falar, o pessoal fala que é custo, né? Não é custo, é investimento para sua fábrica, né? É até um ponto que eu até ia perguntar para vocês, porque, por exemplo, você tem o serralheiro que está produzindo 40 toneladas mês, e você tem o serralheiro que produz 1 tonelada mês. Então, assim, você tem softwares diferentes para esses diferentes nichos de mercado? Não, e eu vou incluir uma outra coisa em relação a isso que ele está falando. O software, ele consegue, porque a gente está vendo cada vez mais máquinas modernas e tal. O software, ele já consegue, de repente, colocar esses dados de corte para dentro de uma máquina de corte já mais moderna, complementando só o que ele disse. Sim. Fazemos integração com centros de corte, sim. Com centro de usinagem, né? de corte, de usinagem. Hoje o Preference já faz com o centro de usinagem várias máquinas. Nós estamos trabalhando também para que logo o 100 possa fazer integração com alguns centros de usinagem do mercado. Eita, cara. Isso aí... Coloquei uma novidade aqui, hein? Mas aqui, calma, não estou colocando dado. Estamos trabalhando lá dentro. Tá. É só um leve spoiler. Antes de vir, eu perguntei, eu posso contar as novidades lá E na o pior mesa? que é verdade. Daí olha. ele falou, não conta nenhuma novidade. Mas aí ele vai lá e escolher já bem. começa. Escapou. Mas ele Não, pode. mas Ai. essas novidades... Fiquei me empolguei, Alexandre. Você me colocou. Vocês são fogo, né? A gente sempre coloca um negocinho, essa caneca aqui, ó, aí já se soltou Já um pouquinho. solta um pouquinho. Mas essas novidades a gente vai conseguir encontrar lá na Saiveto? Então, não posso falar. Não, essa daí não. Essa ainda Essa não vai estar. Essa ainda não. Mas essa não. algumas novidades vão estar Vão na ter. saída. Vão ter lá. Então Tentar- isso. Pode falar, por favor. A gente tem produtos diferentes para empresas que estão começando agora. A gente tem um produto novo que está até na garrafinha ali, o Sem Mob. Ele foi pensado já em empresas que estão começando, empresas menores, às vezes que estão fazendo a transição do vidro para a esquadria. E a gente tem o Smart Sen, que é para quem já quer o produto com o DNA do Sen, que quer a maioria dos recursos, mas que ainda não consegue fazer um investimento na ferramenta completa. E a gente tem o Sen Pro, que é a nossa ferramenta completa, que daí já começa a entrar em vários aspectos muito específicos e focados em grandes empresas, grandes otimizações. É a integração com máquina, é uma otimização avançada pensando em barras com medidas especiais, é a fabricação de múltiplas obras simultaneamente, às vezes de forma integrada, é a divisão de obras tão grandes que eu tenho que quebrar a obra em várias etapas de fabricação. Então a gente tem tudo isso no Sen Pro. Então a gente tem softwares diferentes pensando na realidade que a empresa está naquele momento, né? Começando ali no Sem Mob. Então hoje tem 3 softwares.
Três níveis de software. 3 Tem principais. o Mob, o Smart e o Pro. E o Pro. Nessa parte de otimização de barra, você só tem no Pro. Alguns recursos, vamos pensar que a minha empresa ela ainda não tá pro Pro, mas tem alguns recursos que eu preciso primeiro. Então a gente consegue liberar recursos específicos do Pro como um add-on no Smart. Você consegue liberar uma coisa, um recurso que está no Pro, você consegue liberar no Smart pro cliente. A gente está fazendo uma recolocação aí, a gente vai ter um software no meio entre o Smart e o Pro. Que é o 100 Plus. Logo vai ter então informações. Mais um, hein? Então. Já soltou mais uma, Mais uma hein? novidade. Essa daí era pra falar. Isso aí ia sair lá na saída. Já conseguiu É mais só uma. cutucar que salta. É isso É só aí, cutucar ó. que salta. Conseguimos mais uma. Mas pelo assim, menos é ele que tá contando, não eu. deixa eu te falar. Se eu tiver errado, por favor, me conserte, tá? Mas eu vi e entendi que o software, o 100, ele sempre foi voltado para a serralheria de alumínio. Certo? Certo. E aí eu entendi agora que através do 100 Mob, vocês olharam para o mercado vidreiro também. Então, o 100 Mob, ele também atende o mercado vidreiro. Então, é esse olhar que a Lumisoft quis com o 100 Mob, além de uma mobilidade óbvia que é dentro do celular, né? É isso mesmo. Mas a visão de olhar um pouco pro vidraceiro, ajudar o vidraceiro também com a tecnologia? Sim, porque o que nós percebemos no decorrer do tempo? Que tem muita gente na indústria de vidro que ele olha para o mercado de esquadrias. Ele tem esse alvo, olha, eu quero ser uma indústria de esquadrias. Então, a gente desenhou e falou, é importante nós termos um produto que tenha aderência e possa atender a esse público para que ele já possa, desde cedo, estar dentro do nosso ecossistema. E, claro, o 100 Mob não é só para o vidraceiro. Ele tem um material de vidro lá, mas ele também atende o serralheiro. Esse perfil de indústria que está migrando da vidraçaria. Mas ele também é escalonado. né? Ele também é escalonado. Você também pode pegar só... eu quero só a parte de vidro, agora eu quero vidro e esquadria. Dá para fazer isso? Sim, é o material que está ali dentro, Isso. né? Então, eu tenho um módulo Não, de mas cada um orçamento. tem um preço. Sim. Sim, né? Sim. Ele é mais acessível para a indústria de vidros. Diga aí, Jorge. Me conta um pouquinho através do 100 Mob, falar, você que querendo está falar. totalmente envolvido nisso, né, no desenvolvimento desse software, né, para o celular. Me fala um pouquinho a respeito disso aí e como ele pode ajudar e facilitar os profissionais com um custo menor e com mobilidade. E o quanto que ele se difere do 100 na máquina. De cara, assim, falando de diferenças, ele é um software totalmente web, ele vai funcionar no celular, vai funcionar no tablet, vai funcionar no computador, e isso já é muito prático, porque a gente sabe que, principalmente o vidraceiro, muitas vezes ele é um profissional independente, e aí o cara que tá na obra, o cara que tá fabricando, o cara que tá fazendo tudo, e ele conseguir fazer tudo na palma da mão dele faz toda a diferença. Todo mundo tá aqui na mesa tem tempo de mercado de esquadria, né? Eu acho que eu sou o caçula, faz só 12 anos. Eu sou o caçula. No mercado de vidro, eu sou mais novo ainda. A gente começou a se aproximar desse mercado e a gente viu que as necessidades são muito diferentes. Eles têm necessidades muito específicas para o mercado de vidro. No que respeita... Mas foi um olhar de vocês para com o mercado ou foi, de repente, o mercado vidreiro que cobrou vocês? A gente tem profissionais que contratavam nosso software e sentiam falta de material pensando na necessidade deles. A gente também viu o caso, às vezes, daquele cara que ele tá bem no meio do caminho, 50% esquadria, 50% vidro, e a gente tinha dificuldade de atender eles, às vezes, da melhor maneira possível. Então a empresa foi buscar parcerias com especialistas no mercado de vidro para desenvolver um material com olho no mercado de vidro. Então a gente sabia que a gente tentar criar um material de vidro olhando com a nossa visão de esquadria não era exatamente o que era necessário. A gente procurou um especialista e a gente está vendo esse material já começar a atender as principais necessidades. E daí ele tem recursos específicos para têmpera, ele tem recursos específicos ali da gestão do material de vidro. E ele pode começar muito pequenininho. Às vezes a pessoa pode pegar o 100 Mob, que já é menorzinho, só para orçamento. Depois só para orçamento e lista de material. Lista de orçamento, material e produção. Lista de orçamento, material, produção e financeiro. E ele consegue escalar conforme ele for crescendo e utilizando o Vai software. indo até chegar no Smart. Agora eu quero um Smart por conta de N e outros recursos que tem Entendi. no software, entendeu? Mas é legal que o mundo do vidro ele é gigante, né? Sim. E aí a gente começou a descer para olhar esse mundo e a gente até percebeu que tem alguns casos, agora, recente, que mesmo o Mob parece que ele é uma ferramenta muito grande, né, Jorge? A gente tem recursos, às vezes no custo, não mesmo no custo, mas nos recursos, assim,
Às vezes o usuário queria algo mais enxuto, mais fácil. Por quê? Porque é um mercado muito diferente. A gente até brinca, tem a necessidade que um fabricante de esquadria, ele demora para sentir, ele demora para nos contar. E de cara, o vidraceiro, a gente falou com ele a primeira vez, eu preciso disso. Ao passo que tem coisas que a gente pensou que seriam necessidades dele que na prática ficou para mais. Uhum. A gente ouviu muito sobre a necessidade de gerar ordem de serviço, alguma coisa assim para a pessoa ter um controle maior das atividades de rua. Mas a gente percebeu que poucos usuários, já tem gente usando, né? Mas poucos usuários estão focando nessa parte. Ao passo que algumas necessidades assim de identificação do material, de facilidades para trabalhar às vezes com a modelagem do vidro, uma facilidade no desenho, na identificação, elas já começaram a aparecer. A gente tinha um produto que a gente entrou para fazer isso, mas a gente já ficou evidente que ele tinha margem para melhora. E é o que a gente está fazendo, é ouvindo o vidraceiro, ouvindo essa pessoa que trabalha com vidro para entender essas necessidades. E a gente criou ali uma lista que a gente está trabalhando regularmente para que o quanto antes nós sejamos tão eficientes e tão bons para o mercado de vidro quanto a gente tem se esforçado em ser para o mercado de esquadria. Eu imagino o quanto que isso requer realmente trabalho e você está completamente envolvido nisso. É né? energia que gasta. É muito. E aí você tem kits, né? De box, essas coisas Uhum. todas, kit para janela, kit... da mesma forma que vocês, na parte da esquadria, estão alinhados com os sistemistas, nessa parte de vidro também já existe ou tem um caminho Sim. a seguir com Temos as conversado com as indústrias, né? Nos aproximado, entendido, que é o que o Jorge falou. Faz 2 semanas mesmo, eu estava com o dono de uma grande indústria de insumos para o mercado de vidro, ele contando pra gente coisas que ele tem parceria conosco já, tá, né, com o produto dele dentro do software do Mob, e a gente escuta coisas que a gente fala, isso é totalmente novo pra gente, né? Uhum. A gente sempre foi focado lá na ponta na indústria de esquadrias, e aí quando você olha pro lado de cá, pro mercado de vidro, a gente se depara com E situações é grande, né? O mercado é grande. E aí a gente tem que correr atrás para entregar também, a gente se dispôs a fazer isso, sem deixar de olhar para o nosso mercado raiz, que é a indústria de esquadria, o grande fabricante. Só de englobar esquadrias. realmente, porque assim, a gente escuta isso, né? O alumínio e o vidro, eles caminham junto. Eles caminham junto. Não tem não tem como separar isso. Entendeu? Não tem como você fazer uma esquadria de alumínio sem vidro. Sim. E não dá para você colocar um vidro se você não tiver lá o kit em alumínio e vice-versa. Então, eles caminham junto. E acaba sendo um segmento só. Eu não sei nem por que acabam separando isso, mas eu acho que já passou da hora de ver que isso é um setor único. Sim, o que eu ouvi que me surpreendeu bastante, por exemplo, uma pessoa que está muito tempo nesse mercado, ele falou assim para mim, olha, o mercado de vidro é muito grande, nós temos excelentes profissionais, mas em muitos casos não é uma indústria. Ele é um profissional que ele vai lá no fornecedor, ele adquire os insumos e vai fazer montar o produto em loco. Mas ele não tem uma indústria com todo o processo que, por exemplo, você tem lá na Sonora. Mesmo que você estivesse diminuindo o tamanho de produção da sua empresa, ainda é uma indústria. Então, a informação que eu recebi é agora. Ele falou assim, não, existem muitos casos dentro dessa indústria de vidro que não é uma indústria, propriamente dito. Porque o processo é diferente, né? Ele compra tudo pronto. Ele vai lá no lugar, tira as medidas, passa pro fornecedor, eu quero mais vidro. uma coisa autônoma mesmo, né? Exatamente. Não é de uma indústria. A gente tem um caso que é assim, né? A empresa começou a crescer um pouquinho mais como indústria de esquadria, vai ter que comprar um estampo, ele precisa começar a fazer investimento em material. Tem que comprar uma máquina de corte, ele tem que comprar um pantógrafo, e já começou o investimento, precisa de gente para operar esse maquinário. Pronto, começou a caracterizar ali. No vidro, não. No vidro, é claro que a gente às vezes fala de vidro, a gente tá pensando muito em box, janelinha de engenharia. Tem que lembrar que a gente tem grandes obras de guarda-corpo autoportante, a gente tem obras de grande porte de vidro, obras assim, de cobertura de vidro que são muito específicas. Mas existe um pedaço desse mercado que é muito simples de se trabalhar. Eu tô comprando peças com medida padrão, eu tô comprando kits com medida padrão. Eu não preciso de uma equipe, muitas vezes, para executar isso. Então, uma empresa de vidro, um profissional de vidro pode crescer até um ponto relativamente alto, sem ter uma equipe, sem ter uma empresa. Sim.
Na indústria de esquadria, não. A hora que eu começo a pegar um pouquinho mais de volume, eu começo a ter que me estruturar, porque o meu produto exige muito mais manuseio do que o produto de vidro. Em contrapartida, a gente tem grandes empresas de vidro. Só que o que acontece? Quando o cara começa a crescer muito no vidro, é o que a gente percebe. A razão, muitas vezes, pela qual a gente olhou pro vidro. Ele começou a crescer muito no vidro. Ele já começa a flertar com o mercado de esquadria. Por quê? Porque ele já tá dentro daquelas obras. Isso aí. Ele pegou uma obra ali que é de característica de vidro, ele tá vendo a oportunidade de fazer aquela outra parte da obra, que é de alumínio, que muitas vezes tem muito valor agregado. Muito valor. E agora a gente tá com a tendência das minimalistas, que tá virando cada vez mais vidro. Então o vidro, ele é o protagonista de muitas obras. Então, essa realidade de mercado, assim, que muitas vezes a gente tem até dificuldade de entender onde é que aquele profissional tá encaixado, né? O que acontece é o seguinte, no início dos anos 2000, mais ou menos, o vidro ele veio muito forte para dentro do mercado, né? Que até grandes mansões, tudo colocava vidro temperado, ninguém queria moldura de alumínio e tal. E o setor do alumínio viu que estava perdendo muito, né, para o vidro. E aí começou a se mobilizar e criar outras situações e artifícios para poder ganhar o mercado novamente. E acabou se popularizando demais a questão do vidro, né? O que está acontecendo muito na questão da serralheria hoje, que é as pessoas saindo e montando, saindo e montando. Aconteceu muito no vidro, né? Porque o cara falou assim, ó, pô, isso aqui eu consigo fazer, eu estou deixando o meu patrão rico, então vai... Aí é isso, né? Então vou lá e pego aqui, e aí acabou o alumínio ganhando corpo novamente. E aí agora, como você está falando, a minimalista, acaba meio que voltando. Então agora não é, porque a gente tinha bitola que era desse tamanho, começou assim, alto padrão era bitolão, agora já está diminuindo mais. Então, essa modernização e estar sempre antenado a isso é fundamental para que você continue, né, seguindo dentro das diretrizes que o mercado vem mandando. E oferecendo tecnologia para o mercado. Exatamente. Né? É fundamental a tecnologia junto disso tudo. E falando de tecnologia, e aí vai ser algo que foge da minha alçada, que eu queria que você puxasse esse assunto, que é importante em relação às fachadas. Né? Porque a gente está falando aqui de esquadria, de porta e tal, e eu queria saber em relação às fachadas na tecnologia. Porém, eu não tenho esse conhecimento. Né? Você, como projetista, eu queria que você puxasse esse assunto para a galera de fachada aí, né? Quanto que pode... As fachadas mais simples, né? Fachadas mais retas, você tem uma certa facilidade de trabalhar só no 100. Né? Quando você começa a ficar um pouquinho mais complexo, você precisa de uma plataforma CAD, trabalhar junto com o 100, e daqui você tira informação e joga para cá, e você faz toda a questão de otimização de corte, de barra e tudo mais. É a forma que eu vejo. Né? Hoje a gente tem o Pref Switch. Isso. E o Pref Switch, o cara apresentou lá para mim, eu fiquei encantado com aquela ferramenta. Só que eu realmente não trabalho com fabricação, não tenho indústria de esquadria, não é uma ferramenta que cabe para mim. Mas você tem uma... Cabe. Tu não tem dinheiro pra botar ela pra tu lá. Precisa jogar no vento? Ela cabe como uma luva. Precisa jogar no vento, assim, humilhar? Não, mas não pode agora. Mas daqui a pouco você, né, meu amigo? Tá bom, obrigado. É um passinho de cada vez. Passinho de cada vez. Mas o Pref Switch, você tem essa liberdade de... A partir do momento que você cadastra, você puxa ela de uma plataforma CAD, a ferramenta, você bota ela ali parametrizada e você começa a brincar com fachada, você vai botando do jeito que você quer, sobe e desce, ele já te dá medida de vidro, te dá componente, te dá medida de corte, usinagem. Ele liga com o centro de usinagem também, né? É uma ferramenta que eu até estava falando com um cliente meu esses dias, falei, cara, isso aí para vocês, cara, que tem fachada... Depois de parametrizado, você produz já com ela, entendeu? Sim, sai para produção. Exatamente. Algum desses softwares, eles trabalham junto com o CAD? Não. Vamos lá, o Pref Switch você consegue exportar conteúdo gerado nele para um CAD. A gente também tem observado que quando a gente fala de fachada, a gente tem que trabalhar com CAD mesmo, mesmo quando a gente usa um software paramétrico. Por quê? Porque a minha fachada começa no CAD, não é o contrário, né? Eu vou fazer a fachada, depois eu vou pro CAD. Ela começou no CAD. Então, muitas vezes ali que eu vou começar a traçar linha, especificar, identificar, principalmente todo o trabalho de identificação de quadro, né? Porque quando a gente fala de fachada menor, facilmente atende, o Pref Switch facilmente atende.
Mas às vezes a fachada começa a ficar muito grande. Eu vou trabalhar naquela fachada ali por meses a fio. Daí eu começo a ter desafios nas duas ferramentas, né? No Sen e no Essa parte que pré-switch. ele falou é legal. Quanto tempo? Meses, né? Meses. Isso é importante frisar. Valorizando o passe dele, já tá valorizando o passe dele. Aí, viu? Viu, né? Depois Não eu fui- que não não valho fui eu que nada. falei, não fui eu, Depois foi sou eu ele. que não valho nada. Isso é uma coisa muito legal, porque, por exemplo, eu tenho um pré-switch, eu vou ter que trabalhar essa fachada por meses. Mas no pré-switch a fachada é uma coisa só. Ela tá lá inteirinha. Como é que eu vou resolver isso? Existe uma estrutura de partições lá dentro. Opa, tô batendo no microfone. De partições lá dentro pra resolver isso. Mas no Sen, como é que eu resolvo isso? É muito legal ver que a gente tem muitos clientes fachadistas que utilizam o Sen. E daí a gente trabalha com o quê? Com recursos que aparecem lá no Sen como recurso de etapa. Eu vou pegar aquela fachada que ela é gigantesca. Eu vou começar a desmembrar ela. Então eu vou desmembrar ali a estrutura da minha fachada com colunas e travessas. Vou fazer aquela parte estrutural da minha fachada. Fechei esse pacote de obra, eu vou fazer um primeiro envio. Então vai lá ancoragem, vai lá coluna, vai lá travessa. Pronto, agora eu começo a liberar quadro. Eu desmembro essa minha fachada em etapas e eu consigo até fazer previsões dessa otimização. Por quê? Porque otimizar uma fachada inteira de uma vez e otimizar essa minha fachada em muitas partes vai ser completamente diferente. Sim. Então, usando etapas, eu consigo começar a desmembrar esses quadros, prever mais ou menos como a minha produção vai a ser executada, para começar a identificar onde é que vai começar a quebrar a barra, quebrar a otimização, e muitas vezes vai aumentar o custo da minha obra no processo de execução. Então, a gente tem muitos detalhes, muitas particularidades da fachada, e quando a gente olha para o Sen, assim, no conjunto da coisa, a otimização por etapa, a otimização de perfil com barra especial para encaixar essas barras e a integração com máquina, e quando a gente vê um cliente que usa tudo isso aí redondinho, dá gosto de ver. Dá gosto de ver. Dá gosto de ver. Aí, ó, eu vou te colocar na sinuca de bico aqui. De novo. Vou. Brincadeira, hein? Vou Amigo, sim. Não, amigo. vou, porque é necessário, cara. É necessário, eu tenho que manter o navio sendo navio. Ele tem que ter esse calor. E aí eu assino com esse bico, eu vou estar na frente dos olhos. Eu quero que você seja Gagueja, honesto. não. Quero que você seja honesto. Você já, como projetista, trabalha quantos anos de projetista? 20 anos. 20 anos. Então tem um cadinho de tempo. Você já trabalhou com diversos softwares. Alguns. E assim, qual é o grande diferencial que você vê em relação... Não é para mentir não, hein? Não. Eu quero que você realmente me passe essa informação, porque eu já tive experiências de tentar trocar. Eu já contei isso para você, né? Contei? Não, sei. foi pro Lucas. Talvez. Eu já tive... Fiquei tremendamente magoado agora. Não, Trocar de sério. software? Eu troquei. Tá. Troquei. Não, eu iniciei com 100 Uhum, e simplesmente pelo fato de preço, uhum. eu mudei para um outro. Tá. E me arrependi. Amargamente. Normal. Não, sério, amargamente. E não é papo, não. Isso Não, é sério, é real. Eu tô Isso falando isso normal é real, mesmo. é real. E essa questão, eu não vou repetir essa história, porque eu já contei essa Tá. história pro Lucas, né? Quem quiser, volta lá no episódio do Lucas, eu vou deixar gravado aqui para vocês verem essa história. Mas eu quero saber de você, que já tem 20 anos e é projetista, e está trabalhando com isso mesmo. O que você vê de grande diferencial? Vamos lá. Eu trabalhei com 100. Meus 5 primeiros anos de serralheria ali, um pouco menos, 3 anos ali de serralheria, eu trabalhei com 100. E depois aconteceu exatamente isso que você falou. A empresa ela migrou para um outro software mais barato. Vamos botar assim, não é mais em conta. É mais barato porque quando você fala mais em conta, existe uma relação custo-benefício. E não tinha uma relação custo-benefício. Então, assim, eles migraram lá para um outro software mais barato, questão de economia, enfim. E ali eu já senti a diferença. Tá? Depois eu fiquei muitos anos longe de software. Eu pegava um software ou outro, mas assim, para atender a minha necessidade, que eu não sou serralheiro. Uhum. Eu não tenho produção, eu não tenho fábrica, não gero orçamento. Então, assim, você como fábrica, quantos orçamentos você faz mês? Inúmeros orçamentos, fora o que você precisa liberar para produção. Então, assim, é uma outra demanda. A minha demanda, eu sempre trabalhei em plataforma CAD. Então, uma coisa ou outra eu precisava pegar e jogar no software. Tanto que, agora, recentemente, eu migrei novamente para o 100, porque a minha demanda ela já mudou. Uhum. Né? Eu preciso hoje pensar em otimização de barra, que isso não tem... É isso que eu ia falar. Mas por que você mudou? Justamente, otimização de barra é um ponto que mais pegou para mim. Uhum. Porque eu trabalho com obras de volume alto. Uhum. 70 toneladas, 100 toneladas, 120 toneladas. Então, isso, na hora que eu vou fazer o levantamento, quando eu otimizo barra, isso faz uma diferença no custo, que você não tem ideia.
E aí, o Paga que o vocês software 2 dizem anos. a respeito disso? Esse ponto específico de otimização de barra, vou deixar o Jorge, que é o cara técnico, que fala um pouquinho, mas olhando pelo ponto de vista de negócio e comercial, faz uma diferença. Faz uma diferença De, às absurda. vezes, a economia que a indústria que faz um vertical, por exemplo, tem ao utilizar esses recursos do 100 Pro, de otimização de barras, por exemplo, paga o software 2 anos, 3 Paga. anos. Não, e é decisivo, muitas das vezes, na hora de você fechar uma obra. Exatamente. Na hora de você estar numa negociação, começa aquele cliente, que cliente não aperta não, né? Ele esmaga. Ele vai te esmagando, vai te esmagando, vai te esmagando. E você ali naquela otimização de barra, o que você consegue economizar é absurdo. E só antes de você falar, Jorge, é interessante que às vezes dono da indústria, ele não tem ideia da qualidade da otimização de barra do 100. Tanto que o algoritmo que a gente tem no 100 foi um algoritmo que foi desenvolvido pelo Mauro, lá na época da universidade dele. Sim. E é um algoritmo fora de série. Essa A gente parte, até usa dentro do Preference. Essa parte de otimização de vocês eu pago o pau demais. Fantástico. É. Então, a economia, dependendo do tipo de indústria, a economia gerada pela essa otimização, essas possibilidades de otimização com 100 são fantásticas. A gente citou do caso, falou de obras com centenas de toneladas de quilos aí, né? A gente recentemente estava acompanhando um cliente, estava dando a obra 107 toneladas, ficou gravado 107 toneladas. A gente rodou a otimização, desceu para 99, então 8 toneladas de economia. Então, o software é caro. Se eu pegar esses 8 mil quilos aí e multiplicar por R$45 o quilo do alumínio, só em alumínio, o quanto isso gerou de economia. Numa obra. Em uma obra. Então, esse é só um dos pontos Esse é um dos pontos. onde o software gera economia. Porque, apesar de alumínio ter um custo elevado, a mão de obra da empresa tem custo elevado e ela tem que ser usada da melhor maneira possível. O tempo para se formar orçamento, exatidão. São tantos pequenos pontos que a gente consegue gerar economia, gerar performance, e quando a empresa começa a atentar para eles ali, esses são os muitos diferenciais. Porque às vezes a empresa ela opta por outro software ou por um processo fora de software, acreditando que ela está economizando ali um valor de mensalidade. E daí ela nunca colocou para computar ali quanto está custando o tempo daquele funcionário, quanto de energia está sendo gasto, quanto de falha acontece ali no processo e o quanto, eu não vou usar o termo mais usado, né, mas o quanto do fator de segurança que ele está tendo que injetar ali pelo medo. Por quê? Porque muitas vezes a gente perde um orçamento, porque pelo medo de estar errado eu coloco ali, coloca tantos a mais aí, porque se tiver errado tá para mais. Pronto, perdi esse orçamento. E muitas vezes o cara fecha abaixo do preço errado. Ele falou, eu orcei errado. Vou tomar um prejuízo aí, sei lá, de 2 toneladas. Multiplica essas 2 toneladas por R$45 pra você ver. E você Entendeu? consegue otimizar todo esse custo dentro do software, todo o custo de mão de obra, Pode apropriar isso dentro do 100, acho que essa é a sua pergunta. Né? Sim. Tudo isso você consegue incluir para ele poder calcular a nota fiscal. Sim. Aí você só lá colocou lá a medida, ele vai já todos os componentes, parafusos. São as parametrizações que a gente vai fazer. Tudo isso ele vai te dar lá um preço. Ó, a gente parametriza isso no software. Esse é o custo. Aí você coloca um markup ali para poder gerar quanto que você quer ganhar. O 100 é uma grande calculadora, uma grande ferramenta, você pode fazer N coisas. Ele se adapta à maneira como a indústria trabalha. Ele pode se adaptar, ele pode refletir a maneira de precificar, uma maneira talvez não tão precisa ou inteligente que lá atrás eram feitas, como na ponta do lápis, prevendo cada diferente tipo de imposto, colocando todos os custos que você tem, amortizando custo fixo, operacional e etc. No Mob tem algo parecido? Tem. Claro, é diferente, né? O 100 abre um leque de possibilidades maiores, mas a máquina, né, de formação de valor de venda do Mob, ela é tão refinada quanto a do 100. Então a gente consegue ali inserir valores como imposto, custo operacional, RT, o lucro esperado, e N parâmetros para transformar o meu custo de material em valor de venda. Uhum. Daí no Mob a gente consegue abstrair alguns custos operacionais como serviços ou como percentuais. No 100 a gente consegue um pouquinho além. Uhum. No 100 a gente sobe essa régua conseguindo calcular custo da hora de fabricação, tempo de instalação por metro quadrado, custo de fabricação por quilo. Então, nós temos uma série de empresas, por exemplo, que fazem aquela análise meticulosa ali da fabricação e insere o tempo de fabricação de um produto e consegue ratear custos operacionais baseado no tempo de fabricação de um produto. É bem legal. Eu vou fazer uma pergunta meio que óbvia, né?
acredito que sim, mas eu tenho lá o 100 lá na Sonora, né? Uhum. E vamos dizer que eu quero que o meu vendedor tenha o mob. Eu consigo integrar esse mob dele com o 100 da empresa? Eu respondo ou não respondo? Aí? Eu perguntei se podia responder exatamente isso. E o que eu falei pra você? Falou que eu não podia. É mais um spoiler? É mais um spoiler? Tá vendo que eu pego na Você tá veia? bem, É tá que bem? ele encontrou o pessoal, acho que o pessoal deu umas dicas pra ele. Não deu, juro que não deu, cara. Coitado do Lucas. Lucas aí, vai cair na tua conta, cara. A gente não projetou o mob para trabalhar dessa maneira. Mas tão logo a gente colocou o mob no mercado, que foi agora, recentemente, poucos meses atrás, a gente recebeu uma enxurrada de pedidos nesse sentido. Então isso está em cima da nossa mesa. Tá bom assim para você? Não, Tá em cima da mesa. já respondeu, já respondeu algo, já disse, né? Aproveitando uma pergunta sobre o mob. Eu tenho a opção também de cadastrar uma esquadria? Tem. É isso. Eu tava na dúvida. Caramba, mas eles são, né? Você vê, cara. Ó. Mais um pouquinho, tá tirando mais coisa aqui. Ainda bem que o tempo tá acabando, né? Marmearia. Ainda bem que o tempo tá acabando. Mas eu pensei que a gente ia contar esses segredos pra alguém que nunca quis sair da nossa parceria, mas ele já confessou que pensou em trocar. Mas olha só, Eu não pensei em trocar, não. Eu troquei. Acho que tem que revisar a mensalidade dele. Eu troquei real, troquei. O Lucas sabe dessa história, o Lucas e o Ivan. Eu troquei para um outro software, tive diversos tipos de problemas. O principal problema foi o que eu disse para vocês, por isso que eu puxei esse assunto, que é o suporte. Assim, além do software ser muito bem elaborado, muito bem estudado, bom, enfim, isso dispensa comentários, mas a equipe, o suporte, e eu vou te falar de algo que eu presenciei quando eu fui lá, porque é um estilão Microsoft, né? Google lá, um negócio bem transadão, né? Eu Bem nunca recebi jovial. convite pra poder ir lá. Então, no ar. A convidada, Alexandre, Oba. por favor. Bem jovial. Estando em São É Paulo, muito legal. estica pra Sorocaba, você vai ser muito E bem o que recebido. mais me encantou foi o ambiente, cara. Aquele ar de olhar para os funcionários e ver que, cara, a galera ali eu tô feliz aqui. Tu vê o cara sem falar nada vai dizer, Sim. pô, eu tô bem aqui, eu tô feliz. A gente se esforça pra isso. A gente entende que realmente esse suporte, esse querer ajudar, esse querer... Nós vamos conseguir. Eu tô aqui contigo, de mão dada. Isso é muito importante para quando você vai implementar algum tipo de tecnologia, né? E é justamente a gente esbarra em algumas outras coisas que a gente tenta implementar dentro de uma empresa, que justamente é o suporte. Que a mão de obra, ela nunca vai ser substituída pela tecnologia, mas a gente consegue trabalhar alinhados juntos, né, para que realmente a tecnologia funcione, porque sem a mão de obra ela não vai funcionar. A tecnologia tem que ser uma ferramenta isso. para a mão de obra. E só puxando um pouquinho esse assunto, a gente se esforça muito para ter um bom ambiente. Afinal de contas, a gente tem uma cultura na empresa, e é verdade. A pessoa trabalha lá, fica na empresa pelo menos 8 horas. Um pouco mais, um pouco menos, mas é muito tempo. Cerca de 1/3 do tempo útil da vida da pessoa está lá dentro da empresa. Então, ali tem que ser um bom ambiente. Então, a gente se esforça muito para isso. E aí, isso se reflete também na qualidade do trabalho, do serviço que ela apresenta para os nossos clientes. Sim. Então, por isso que você sentiu isso. A gente se esforça muito em ter um bom ambiente, o nosso time de atendimento, suporte, implantação, customer success, e que eles, por sua vez, se esforcem em tratar muito bem individualmente cada cliente. Não, e tratam muito A gente bem, tem lá né? o Ítalo, o Carlão, que o Carlos Timóteo, né, tá há muito tempo com a gente. O Ítalo que cuida, que toca lá o departamento de suporte. No meu caso foi o próprio Não, o Jorge. suporte- Desde o início, o Jorge ficou lá na Sonora, sempre apoiando a gente. Jorge e o Lucas, né? A última visita, hoje nós recebemos a visita do Lucas e do Carlos. Carlos. Mas a última visita que nós tivemos foi o Jorge e o Lucas, né? O Lucas isso. Alves, seu conterrâneo. Isso aí. Acho que foi Legal. ano passado ou no ano retrasado. 23 ou 24, né? Eu Foi- acho que tem 2 anos isso. É, Deve ter mais ou menos uns 2 anos. Legal, que bom. que Mas bom. isso é fundamental, né? Hoje eu comentei a respeito disso na internet. Então, assim, é importantíssimo. O suporte Pessoas, comercial, o suporte comercial que eu tive contato com vocês lá é impecável. A gente se esforça muito em continuar fazendo isso, né? Tendo
excelentes pessoas para poder atender muito bem os nossos clientes, porque é mais que cliente, né? Eu vejo lá o Fernando, que começou tudo isso junto com o Mauro, e aí nas feiras, na FESCO, né? Quando ele se encontra com pessoas de 20, 30 anos, é um saudosismo, parece, sabe aquela coisa da amizade que se desenvolveu no decorrer do tempo? E tudo isso é por conta desse relacionamento, né? Da preocupação de não é apenas só, eu tô te entregando um produto, tá aqui a mensalidade, você pode usar meu software, tem muito mais do que isso. Sim. Tem um valor quase que sentimental em muitos casos, né? De realmente de entrega. Às vezes a gente conversa com pessoas, o Jorge já passou por isso, o Fernando fazia muito disso, de ficar até muito tarde. Tem um cliente específico que ele não tinha tempo para poder fazer a implantação do software, por causa da correria, isso há bons anos atrás. E aí o Fernando falou assim, não tem problema, eu venho aqui, que hora que você para? 18. Eu venho às 18 e fico com você até a hora que você puder. Aí saía de lá 10 horas da noite, lá do outro lado da cidade de São Paulo. Cara, isso é legal pra caramba. E fez esse processo de implantação no tempo que ele tinha. E essa ferramenta foi fundamental, o SEM foi fundamental para o crescimento dessa empresa, né? Então é uma troca. E o lado humano dessa história toda, né? Você falando do Fernando, é que toda essa ideologia, toda essa maneira de trabalhar, ela obrigatoriamente tem que vir de cima para baixo, né? Mas lá é o contrário, lá é de baixo para cima, porque o Fernando tem uma metodologia que aplica na empresa que o organograma é uma pirâmide, certo? Ao contrário. Invertida. Onde nós somos treinados a pensar que quem está mais tempo e tem mais responsabilidade na empresa está na parte de baixo dessa pirâmide, suportando nos ombros quem está em cima. Então, quem está em cima são as pessoas que estão chegando agora, que estão aprendendo. Quem está embaixo é aquele que tem que ter mais musculatura para poder segurar. Para segurar. Exatamente, é isso aí. Onde está mais denso? Você faz um corte. Tem até uma... Se vocês forem lá, vocês vão ver isso aí. Tem um quadro lá, né? Missão, visão e valores. Tem um quadro do planeta Terra. O Fernando que mandou fazer isso aí. Aí tem um corte. Imagina um corte, um triângulo e arranca assim. E o que tem lá no centro do nosso planeta? É denso, não é? Uhum. Então, aí ele faz uma analogia com como deve ser o nosso time de atendimento. Denso é quem tá lá embaixo, né? Mais forte, tem que estar ali suportando os demais. Eu tô na empresa, este ano tá completando 13 anos. É isso, eu acho que é 13 anos. Acho que é. Eu sou dos novos. Tem gente ali que tá ali há bem mais tempo do que eu. Mas quando eu entrei na empresa, 3 anos atrás, o Fernando é preocupado com a qualidade do atendimento que a gente estava dando pro cliente. Quando ele tinha oportunidade, ele parava ali para ver a gente atendendo no suporte, ver como a gente estava tratando o cliente. Quando um cliente ligava para ele com algum problema, alguma particularidade, ele se preocupava em saber se quando o cliente estava ligando no suporte, ele estava sendo bem atendido. O suporte, ele meio que dita assim, a aparência da Lumisoft no mercado. Porque, querendo ou não, em outros departamentos, você foi lá e conheceu a equipe da CT, que desenvolve biblioteca. A gente tem muitas equipes lá dentro. Mas a equipe do suporte que está ali na linha de frente, não só do suporte, né, as equipes de atendimento, elas estão ali na linha de frente. E muitos dos, hoje, membros de várias outras equipes, é gente que começou ali na linha de frente, todo dia, que conhece o cliente. Então, de vez em quando, a gente até brinca. A gente tem gente na empresa ali que tem atividades muito estruturais. O telefone toca, aparece o nome de um cliente ali, ele pega, atende o telefone. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente sabe. Nós sabemos que o nosso parceiro, seja ele um parceiro novo, um parceiro que está conosco há muito tempo, ele é a razão pela qual a nossa empresa está operando, né? A gente trabalha em função do mercado esquadria para atender essas necessidades. É claro que não dá para a gente atender todos os clientes no telefone o tempo todo, assim, todo mundo. Mas a equipe de suporte está ali para isso. Então, a gente até fala, né? A equipe de suporte às vezes pega um atendimento que é muito complexo, muito difícil, algo muito específico, e existe todo um suporte, né? Uma equipe para dar suporte para o suporte para resolver essas situações que são mais complexas. Isso, e agora você imagina... Agora vamos fazer só uma analogia. O que tem por trás, né? A estrutura, são mais de 80 pessoas só na Lumisoft. Então, isso tudo existe uma certa robustez para poder dar esse atendimento final a uma indústria. Afinal de contas, para pensar, nosso software, ele é a linha de frente de indústrias. Quantas pessoas tem ali? De vários tipos, vários tamanhos, várias... Exato. Tem que atender essa galera toda. Sabe, se o Factor não tá rodando, não sai nota fiscal, não sai caminhão.
Fatura. O orçamento de indústria, de empresas, indústria de esquadria tem ali 4, 5, 8, 10, 12 orçamentistas. Se não tiver o software funcionando, para. Né? Então, são assim, vários elos dessa corrente, uma coisa interligada com a outra, né, que faz com que a gente continue investindo na empresa, investindo em atendimento, investindo em tecnologia, investindo em produto, e essa sinergia para que você possa ficar tranquilo de ter uma ferramenta que vai entregar o que você precisa para você, Sonora, entregar o seu produto para o seu cliente. E muitas das vezes exclusivo, né? Moldado ao seu jeitinho de ser, né? Isso que é o mais legal, né? Exatamente. Moldado ao jeitinho da sua Da empresa. sua empresa, é isso aí. Gente, estamos chegando à final de mais uma veia. Pegamos leve, né? Eu acho que sim, né? Só gente Minha boa primeira mesmo, hein? vez. É tua primeira vez Minha também. primeira vez. Eu que tô mais aqui acelerado. Eu tô meio né? nervoso hoje. Pessoal lá de Sorocaba, mais Pois é, tranquilo, pessoal mais mais tranquilo, calmo, calmo. né? Mas, meus amigos, espero que vocês tenham gostado de participar. Não vou terminar agora de imediato. Uhum. Vou deixar seguir aqui o fluxo. Você fala e eu termino. Então, deixar um recado final. Se quiser, pode ser direcionado a gente, ou se quiser mandar um recado para a galera, tá lá a câmera da verdade. Fiquem à vontade. Mais uma vez, obrigado pela presença. Muito importante passar essas informações para o mercado e entender que a serralheria e a vidraçaria não tá órfão de tecnologia. Não, muito pelo contrário. Né? Tá englobado nisso aí e vamos cada vez mais usar a tecnologia para nos ajudarmos. Obrigado. Eu agradeço, na verdade. Como eu falei, vim pra aula. Obrigado pela aula aí de todos. Agradeço a oportunidade, foi muito bom participar aqui hoje. E para nós também é um prazer. Tanto estar aqui sentado nessa mesa, porque a gente sabe que o objetivo dessa mesa também é enriquecer o mercado das quadrias. E como eu falei, isso que a gente está se esforçando em fazer todos os dias. Então é um prazer aí ter vocês como parceiros e muitos outros clientes que a gente tem no mercado aí como parceiros. Legal. Também quero agradecer a oportunidade mais uma vez, Felipe, de estar aqui com vocês, conhecer o Alexandre. Prazerzão. Estendo o convite para vocês dois, estando em São Paulo, dá uma esticadinha lá em Sorocaba. Vamos. Eu vou estender o convite para todos os nossos clientes, amigos e parceiros que estão no mercado, na indústria de esquadrias, estão em São Paulo, dá uma chegadinha em Sorocaba, vão conhecer lá a Lumisoft. Lá em Sorocaba nós temos 3 unidades, né? A Squad Group são 3 empresas, a Lumisoft, a Preference e a Factor, que é o RP. Então vocês estão convidados para tomar um café conosco lá nos 3 endereços, nos 3 escritórios e conhecer um pouquinho dessa estrutura que se esforça tanto em entregar tecnologia, bom serviço para a indústria de esquadrias e ver lá o que está sendo feito. Tem muita coisa em laboratório que vai acontecer nos próximos anos. Esse é o nosso esforço, esse é o nosso compromisso. Né? Continuar esse legado que foi começado pelo Fernando e pelo Mauro há alguns anos e a gente está olhando para o futuro aí com boas perspectivas. É isso aí. Agradecer aí a presença de vocês, a troca que eu tive com vocês aí foi bem legal. O reconvite do meu amigo, que a gente comece aí novamente. E deixar um recado aí pro nosso amigo serralheiro, para você não ficar para trás, para você investir. Eu que não tenho serralheria, tenho 100. Então, assim, você tem várias opções aí para você. Tira o escorpião do bolso e vamos investir melhor aí, vamos? É isso, não é pensar em gastar. Enquanto você vai ganhar de tempo, de lucrar com a sua empresa, tendo a tecnologia a seu favor. O importante é isso, é você não ver o que você vai gastar naquele momento, e sim o quanto você vai lucrar no futuro em tempo, em cálculo e, por que não, cobrir aquela oferta do concorrente que está fazendo mais barato. Através do software você consegue saber se você consegue chegar naquele valor ou não. Então é essa a dica de hoje. Passamos aqui na veia falando de tecnologia para você, segmentado para o nosso setor. E nunca esqueçam, meu gente, mãos à obra.